comecei a me envolver com a palavra quando tinha mais ou menos 15 anos. E eu acredito que o chamado ele tem muito a ver com esse momento que você reencontra com a voz perdida no Éden. A primeira vez que aparece o chamado nas Escrituras é quando o próprio Senhor chama pelo homem. Então eu creio que foi nessa época, 2015, que eu reconheci essa voz. Para mim, chamado não quer dizer com aquilo que eu tenho que fazer, mas com um reencontro com Ele. E nele você se reencontra com um propósito, com sentido, com vocação. Então, quando eu me reencontro nele, eu começo a me ocupar de tudo que está à minha volta a partir dele. Então, desde meus 15 anos, eu tenho me ocupado totalmente, ocupado integralmente das coisas do reino. Desde menino eu sempre me envolvi com música, com missões urbanas, e depois fui para o seminário, estudei, e depois vim para Curitiba e comecei a desenvolver a base da missão mobilização, mais ou menos isso. A gente acredita muito numa ação coletiva, numa ação corporativa, numa ação integrada. Hoje se fala muito sobre a missão integral, de você o evangelho todo, para o homem todo, mas eu acredito muito que a única maneira da gente conseguir trabalhar de uma forma integral é de uma forma integrada. Então há 15 anos que a gente trabalha a partir dessa ideia horizontal, complementar, corporativa, mais ou menos uma ideia de rede, né? E quando a gente começa a trabalhar assim, a gente tenta perceber os projetos à medida do que Deus está falando, do que Ele mesmo está movendo. Então a gente tem um projeto Manifesto, por exemplo, que começou em 2004 como uma ação de missões urbanas, trabalhando com evangelismo em colégios. Só que nessa época a gente descobriu que a gente idolatrava a estratégia e pregava mais estratégia do que reino. Então esse movimento, que era um movimento de missões urbanas, acabou virando um movimento de oração para despertar uma geração para capacidades espirituais, ferramentas espirituais, e desse movimento de oração ativar uma nova expansão, tendo como parâmetro o tabernáculo de Davi, que ele tinha como objetivo a adoração e intercessão para que todos os homens pudessem conhecer. E a revelação do tabernáculo de Davi, ela sempre aparece em Atos 15, falando da expansão, um novo tipo de gente conhecendo a Deus. Então, o manifesto para nós hoje é um movimento de ativação, um movimento de oração e de intercessão, não no sentido apenas de orar, mas no sentido de uma intervenção na cidade, mas não totalmente dependente apenas de estratégia, mas de uma ação do Espírito. Então o manifesto é um exemplo de projetos que vão tomando forma à medida que as coisas vão caminhando e que a gente vai crescendo, e disso nasceu também, dessa conexão de ministérios, de pessoas, de regiões, nasceu o Instituto Ceifá. É um centro integrado de formação e aperfeiçoamento, que é o nosso braço hoje de treinamento. Então hoje a gente tem uma base integral com alunos que vêm de várias regiões do Brasil para estudar durante um ano com a gente na Bahia. Estamos num projeto desafiado hoje, que é o Norte e Nordeste, movimentar a região Norte e Nordeste, gerar uma movimentação de mão de obra, de oração, de intervenção, de diretivas para essas regiões. E o Ceifá está atuando hoje lá, depois de muitos anos em Minas. E além disso tem as regiões, que nós vamos também trabalhando com as modulares e começando grupos de discipulado, de aperfeiçoamento, que vão tentando entender as demandas das suas regiões. Então o braço de ensino é esse, e a gente acredita muito nas comunidades também. Hoje a gente tem um movimento chamado S1, que S1 não é uma denominação, não é um nome, é uma profecia. Alguns anos atrás a palavra que movimentava isso era Basileia, porque o que a gente pregava era o reino, e há alguns anos a gente entendeu uma palavra de sermos um. Então essa palavra que paira sobre nós, que nos une, e hoje são vários grupos em vários lugares do Brasil que nasceram dessas escolas, que começaram a ser discipulados e se tornaram expressão de comunidade. Eu não acredito que comunidades simplesmente se implantam, mas elas se formam, se tornam, acontecem a partir de um processo.
Então esse é o movimento também das comunidades que existem em cada região, e cada região, conforme vai movimento de oração, intercessão, manifesto e treinamentos, vão nascendo projetos específicos para cada lugar, porque vão sentindo as demandas de cada região. Então cada lugar tem a sua identidade, tem a sua organização, tem a sua forma de se mover. Então a gente acredita muito nisso, né? Que a palavra que nos une é uma, mas a forma como essa palavra vai se desenvolver em cada região tem as suas características específicas, né? Cara, a gente tenta encorajar essa geração com a nossa vida, né? Eu acho que é uma geração que não está procurando apenas por novos líderes, né? Mas é uma geração que precisa de referenciais, né? Então eu acredito, eu acho que o que essa geração precisa é acreditar, né? Acreditar no propósito, acreditar no que Deus está construindo nesse tempo. Assim como Loren e muitos outros homens que começaram algo porque viram uma geração. Há 15 anos atrás eu e minha esposa vimos uma geração, a gente viu, cara, muito parecido, né? E desde então a gente vive em função dessa palavra. Então a gente acredita no que Deus está fazendo com jovens, adolescentes. Nós acreditamos que o Pai está levantando uma nova geração de líderes para um novo tempo, líderes com uma nova mentalidade, servidores, generosos, conectados, globalizados, que entendem a leitura de tempos, de locais, de pessoas. Então eu creio que estamos trabalhando para uma geração, abrindo caminho para uma geração como nunca houve em toda a Terra. Eu acredito nisso. Estamos trabalhando para isso, e cremos que o que Deus vai fazer não tem como ser contido mais, não tem como mais ser segurado, né? Já está acontecendo, e o que a gente fala para essa geração é que eles precisam acreditar, né? Acreditar naquilo que o Pai está falando com eles e além dos limites que já foram colocados, né? Essa seria a palavra de encorajamento para eles, né?